Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 357 e minguando até 933 dias, 6 de dezembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é muito importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso dar fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, cumplicidade do marido. 35ª parte. Peço a vocês que se vocês não viram o blog anterior, vejam, é importante para que nós possamos dar continuidade. Esse blog que foi anterior a este é muito interessante para que nós possamos conscientizar. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês tenham praticidade, para que vocês possam encontrar isso com facilidade, para vocês saberem o que foram dito antes desse blog, porque tudo isso é uma continuação. Eu sempre pego essas expressões dentro da sociedade e trago para minha consciência, para que minha consciência possa devolver isso à sociedade de uma forma expressiva, ok? E me expressando, fazendo com que vocês conheçam tudo, todas as coisas grandiosas de Deus, né? Que é a nosso corpo, na consciência do nosso corpo interior, e é a coisa grandiosa de tudo, essa imensa grandeza de Cristo, que hoje é o planeta Terra todo, ele pode representar várias coisas, várias ideologias, ok? Entenda isso de todas as formas e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva no canal e sinaliza o vídeo. Então, no blog anterior, eu estava falando desse espírito. Eu sempre gosto de falar. Aqui, esse espírito flexionado, depois do corpo, com esse espírito flexionado, ele faz um monte de coisa. Ele representa um monte de coisa dentro da sociedade. Ele representa um monte de coisa, uma espiritualidade grande, grandiosa, certo? Aqui, muito interessante. Antes do corpo é a consciência do nosso corpo interior, representando cada corpo em específico, certo? E essa consciência do corpo interior é ela que nos dá uma consciência para Cristo da mesma forma. Mas hoje, em Guerra Fria, você fica desabitado, por exemplo, né, fazendo projeto social, trabalhando, fazendo hoje é como o anticristo, o anticristo. Todos os corpos hoje, ele mente, tem uma mentira, uma falsidade, ele tem uma imagem do seu corpo. É a imagem, essa imagem chama anticristo, né, pode ser sentido, pode ser significado, consciente, subconsciente, dando referência para esse corpo e o que está desabitando dele, sempre. Toda ideologia, quando ela é perfeita, boa para se relacionar, ela começa do corpo para fora, da imagem do corpo para fora, para dar para a imagem do corpo, para não relacionar a emoções das pessoas, porque as emoções delas é uma coisa que gera muita contradição. Ela é uma imagem também, mas o que eu quero, ela vem como uma imagem, ela vem falsificada já, mas o que eu quero dizer? Porque essas emoções, elas viram realidade. Por exemplo, o cara te pisou no seu pé, você foi lá e bateu no cara, aí depois o cara veio e te matou. O que
virou uma realidade, entende como é que funciona? De uma emoção que estava negada, ele negou mais ainda, gerou uma complexidade muito grave. Aí vocês compreendem dessa forma. A ideologia, quando ela é ideologia, ela pega, cai direto no Cristo, na espiritualidade, relaciona tudo lá fora. Mas a inconsciência, ela traz para dentro um problema, uma coisa já negada, né? Fica aí batendo palma para sacrifício do corpo vivo, né? Ah, Jesus, Jesus, chamando aí, invocando, né? Não sabe com quem está falando, não sabe de quem está falando e que proporção isso entra no corpo da pessoa com muita coisa, com muita complexidade, muito negado, fica negado de todas as formas, ok? Porque o inconsciente ele entende que Jesus Cristo, por exemplo, vamos supor Jesus Cristo, mas o inconsciente ele já vai olhar para um corpo sacrificado, então ele está escandalizando, ah, morreu por mim, né? Sei lá. Sei lá, a unificação, muito bom, mas os atos conscientes que eu quero que vocês entendam, eles entendam tudo, tá tudo lá fora, vão relacionar tudo lá fora, tudo tranquilo, mas o inconsciente eles traz o problema para dentro do corpo dele, cria uma imagem da mesma forma. Aí eles não relacionam Deus que está no interior dele, porque se ele está dando uma imagem, ele está gerando o anticristo. Porque a imagem, o anticristo é a imagem do corpo sacrificado. Ele está gerando o anticristo de uma forma inconsciente. Então, a ideologia boa, ela cai direto lá fora, na espiritualidade. Tem muitas ideologias boas, músicas boas, muitas caem direto lá fora. Hora nenhuma relaciona suas emoções, suas pessoais. Ele está relacionando o que tem já dentro da sociedade, né? A realidade deles, por exemplo, eles faz música disso. Então, entendendo essa parte do que foi dito na parte anterior, no blog anterior, eu entrei com esse espírito flexionado, que eu falei que ele dá amplicidade, eu empolguei e levei para outro lado, mas o que eu queria ter dito é o seguinte, que esse espírito flexionado, ele que vai responsabilizar a sua esposa, ele vai ser o relacionamento social da esposa, das pessoas dentro da família, esse espírito flexionado vai representar a sua esposa, né? Quando é marido, ele vai representar a esposa, os filhos, certo? Ele vai ser o mentor dessas pessoas que são dependentes dele, de uma certa forma. E ele vai para fora, conforme eu digo, que eu tenho dito no blog anterior, ele vai para fora para ter uma visão ampla, para ausentar das suas emoções próprias, para que ele possa, de uma certa forma, consentir, por exemplo, sobre as emoções. O meu filho está triste, vou lá ver o que aconteceu. Entende que a pessoa fica muito mais humano quando ele tem o espírito flexionado e tem essa ideia de fazer o bem, então ele fica aqui, vou lá ver o que aconteceu com meu filho. Ei, meu filho, tudo bem? Estou notando que você está meio abatido hoje, o que está acontecendo? E aí, minha esposa, está tudo certo? Que, né, como é que tá as coisas? Então, essa é a funcionalidade do marido, de uma certa forma, de entender o que se passa. Aí, se ele estiver habitando com a sua emoção, olhando só aquilo que interessa a ele, né, aí vai ficar delicado. Não vou entrar nessas complexidades, não, senão eu vou sair fora do contexto. Vamos lá. Entendendo o que foi dito no texto passado, se vocês não viu, vejam, é importante, certo? Vamos entrar nesse próximo contexto, ok? A mulher, corpo, sempre foi usada como uma arma biológica por causa da sua capacidade de gerar afeto espiritual. E nesta causa, os sentidos de corpos foram abalados. As consciências que nos unem por um é a mesma que justifica a nossa ação. Por isto, todos os corpos devem considerar as vossas mulheres de uma forma ideológica, onde todos os corpos são mulheres e que representam um corpo e outro, um corpo, o corpo de um e do outro, seja macho, seja fêmea. O que eu quero dizer? É o que eu estava tendo dito. Olha só, esse corpo aqui. Todos, macho e fêmea, certo? Macho e fêmea. Ó, o espírito flexionado vai estar aqui para fora.
Esse espírito, vamos dizer isso para vocês entenderem, esse espírito flexionado ele é quase ninguém, mas ele é muita coisa, muita, 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 muita coisa. Ele, de uma certa forma, ele é muito mais intenso do que aquele que vive, que aquele que está dentro de nós, a nossa consciência interior, ele é muito mais intenso. O que que significa essa intensidade? É um poder, por exemplo, é uma coisa, é uma consciência, é uma forma de você poder relacionar o bem, poder relacionar o mal aqui. Ele pode representar vários relacionamentos social. Ah, não, a consciência do corpo interior não, ele não pode representar vários. Se um dia eu tiver que sentar, por exemplo, para mim, de uma certa forma, vamos voltar no tempo, para vocês entenderem, vamos voltar, eu gosto sempre de voltar no tempo de Davi. Quando Davi sentava no trono de Deus, né, sentava e governava no lugar de Deus, ele sentava com sua consciência do corpo interior, com a sua consciência emocional. Você entende que isso só representa um, mas ele fazia isso, porque era a ideia dele que governava sobre cima do outro, era a emoção dele, era a previsão dele, era tudo dele. Porque essas energias ia voltar para um corpo, para um espaço de corpo, certo? É assim que funciona com todas as inconsciências até o dia de hoje. Até o dia de hoje as inconsciências, elas trabalham seus corpos dessa forma. Elas vai fazer trabalho para dentro de uma religião, vai com seus corpos emocionais. Eles estão tomando o lugar de Deus. Fala assim, não, deixa aqui Deus, eu vou resolver essa coisa para você. É mais ou menos isso, vocês entendem. Aí esse espírito flexionado, ele para fora, você vê que ele está ausentando os seus corpos emocionais, ele pode representar várias coisas boas e coisas ruins. Aí, aqui pode representar uma esposa, pode representar uma sociedade toda completa, certo? E entenda isso, esse espírito flexionado, na mesma hora que ele não é nada, ele é tudo. Ele é tudo, ele é tudo. Este espírito flexionado, muito lindo, gosto muito dele. Porque a gente hoje só pode fazer o trabalho social através desse espírito flexionado, dessa consciência que está desabitada para representar uma pessoa que depende de você, né? Sensibilidade, né? De certa forma, ela vai poder representar o bem e o mal, mas para ela ser totalmente bem, ela vai ter que desabitar desse corpo, dessa sua consciência emocional para que ele ganhe uma ideia da espiritualidade. Vai ficar assim, hoje é anticristo, né? Esse espírito flexionado é anticristo, está na imagem do homem é anticristo. Por que que é anticristo? Porque as pessoas fazem falsidade dela, faz ideologia. Vamos supor que não seja ideologia, você está aqui com o espírito flexionado. Flexionou ele, então você vai trabalhar só o bem para esse corpo aqui. A sociedade precisa de um prefeito, seja um prefeito bom, que seja bom para todo mundo, que não que se os capital não estiver movimentando de acordo para dar uma economia, pelo menos seja transparente com as pessoas, né? Um governador, né? Seja pelo menos transparente. Assim a gente vai entendendo, traz a realidade, né? Vai ocupar o cargo, traz para nós tudo aí que está acontecendo, deixa tudo transparente. Aí beleza, tranquilo, não tem guerra, não tem nada, não tem ninguém roubando, não tem falsidade sobre aquilo que as pessoas estão pregando, sobre ideologia, roubando, que não está roubando, estou roubando, não está roubando. Aí veja, então, aí essa consciência, ela vai poder trabalhar, se preocupando, fazendo o melhor para um, para o outro, né, sendo transparente, demonstrando de uma certa forma o que é certo, o que é errado, tendo uma consciência em tudo e não sentindo somente a sua necessidade. Vamos supor, como é que você senta hoje num político, ele senta hoje para governar? Vamos supor isso, vamos fazer uma experiência. Ele vai lá, vou concorrer um cargo de prefeito, mas ele mente, ele fala assim, eu sou isso, eu sou aquilo, aquilo outro e tal, mas aí a intenção dele é ele pegar o dinheiro, às vezes, não que isso seja errado, comprar uma fazenda, ele está preocupado com a sua economia, ele não está preocupado, vai ficar sem médico, vai ficar sem isso, sem asfalto, sem urbanização, ele não está interessado nisso. Até então vocês entendem, hoje em dia, esses programas políticos, eles têm alguém que controla esse de capital,
acima deles, porque é guerra fria, então eles usam o capital realmente para fazer guerra fria. É o que eu estou dando aqui um exemplo. Se ele entrar com seu corpo emocional para governar, ele vai entrar somente com os interesses dele. Ele vai ficar ceguinho, ceguinho, ceguinho daquelas suas funcionalidades de servir. Vai ficar cego, ele vai ficar cego, cego, cego de tudo. Ele não vai ver o que ele poderia fazer o bem. Então, vamos retomar esse contexto aqui para a gente especificar ele, que eu não falei, eu falei mais para frente sobre a ideologia, né, sobre essa imagem que estava vindo, mas eu não falei. Vamos voltar aqui. A mulher, corpo, sempre foi usada como uma arma biológica por causa de sua capacidade de gerar afeto espiritual. O que seria afeto espiritual? Né? É uma consciência do anticristo, é aquela ideia do anticristo, você cria uma imagem sobre uma coisa negada, você cria toda forma negada, então você gera o anticristo para as pessoas e relaciona isso. Até então, quando você está relacionando a pessoa, a realidade, certo? Dentro assim, consciente, todo mundo consciente de uma coisa, não tem confusão, ok? Nessa causa, o sentido dos corpos foram abalados. Sentido do corpo, o que que é? Macho, fêmea, porque as consciências que nos unem por um é a mesma que justifica a nossa ação. A consciência que justifica por um é a mesma que justifica a nossa ação. Vamos supor, qual que seria essa consciência de hoje que as pessoas relacionam? É o anticristo, né? Ela justifica por um, ela mesma, ela justifica a nossa má ação, né? Criando imagem por de uma certa forma, ok? Os atos conscientes mandam lá para fora, mas o inconsciente eles traz, absorve para dentro, eles dão a vida. Sempre eu gosto de dizer isso, sempre quando você dá vida para alguma falsidade, ela vai lá na nossa consciência e nosso corpo interior, ela entra lá dentro, porque é só dentro de nossos corpos que tem vida, porque Deus, ele, de uma certa forma, ele é lá que ele habita no meio de nós, ele relacionando cada corpo em específico. Da mesma forma que pode entrar coisas ruins, pode entrar coisas boas. Da mesma forma que pode sair coisas ruins, pode sair coisas boas. O certo é entrar coisas boas e sair coisas boas. Coisa boa, coisa boa. Hoje é conflito social. Entenda isso. Mas aí para que naquele tempo, por exemplo, quando Emanuel estava habitado, a única prova que ele tinha, para ele falsificar aquela ideia para que para que o governo Jesus, o anticristo viesse, era dar a vida para aquelas falsidades que as pessoas já estavam atormentando. Então, entrou para dentro dele, entrou uma faca, sangrou, o sangue saiu, a morte saiu, né? Ele suspirou o último suspiro e respirou e foi se perdendo dessas cumplicidades, então ele deu a vida para a falsidade. Então aí entrou o governo Jesus, representando a consciência de a consciência de cada corpo específico, desabitada de uma certa forma, de um anticristo. Porque Deus, dentro de nós continua a consciência do corpo comum, porque Deus está lá. Mas à medida do momento que você vai relacionando tudo de falsidade dentro da sociedade, aí o que está dentro também começa a ficar sendo negado, ok? Vocês entendam essas funcionalidades, é muito interessante isso que está sendo dito, ok? E por isto todos os corpos devem considerar as vossas mulheres, quer dizer, mulheres aqui está sendo corpos, todos os nossos erros, nosso passado, de uma forma que a ideologia, aonde todos os corpos são mulheres e que representa o corpo de um e do outro, seja macho, seja fêmea, ok? Vamos para o próximo contexto. Vocês entendem como é que funcionam as coisas? Muito interessante. Se vocês acompanhar tudo, vocês vai deixar de ser essa vítima social. Peço a vocês que acompanhem tudo e se inscreva neste canal e sinalize o vídeo, que isso é importante, ok? Vamos lá. Todos os corpos que estejam se preparando para um relacionamento, ele tem dois sentimentos. Um sentimento paterno, e que explica a forma em que ele foi educado, e outro sentimento sobre uma amizade de uma consciência do corpo interior, e que podemos chamar de amigo, aonde os dois corpos se permitem em um espaço para que os vossos desejos seja
um só corpo. E de forma que o vosso relacionamento e que seja da esposa para o marido ou marido para a esposa, vai ser de acordo com esta formação, e que fora relacionado à sua criancice. E nesta formação pode ser uma necessidade paternais de quando os 2 ainda eram criança, aonde o marido e a esposa buscam se completar com este tipo de sentimento. E de forma que se o marido estiver uma postura dentro do relacionamento, ele pode suprir esta necessidade de acordo com o desejo de sua esposa, e que permitem para o seu marido. E se o marido for vítima deste sentimento, ele vai negar o sentimento de sua esposa e cair como vítima no lugar dela, no lugar de sua esposa, e perdendo a sua postura familiar. O que eu estou relacionando aqui é a criancice, né, a complexidade da forma em que as pessoas foi formado para a sociedade, para relacionar no futuro, certo? Muitos marido ou esposa, ela já vem com um trauma de psi de sua criancice, ela vem com uma complexidade. Então, quando ela vai encontrar com o seu marido, de certo que ela vai relacionar isso à sua esposa. E o esposo também, ele costuma relacionar isso à sua ao marido, ele costuma relacionar isso à sua esposa e da mesma forma. Então vira aquela confusão emocional. É comum hoje marido não entender marido não entender esposa e nem esposa entender o marido. Eles ficam totalmente negados, relacionam coisas básicas para sustentar. Hoje, o que que sustenta um casal hoje é simplesmente o sexo, é sexo, tipo assim, né? O sentimento do sexo é ela que se mantém sobre isso. Então, o que que acontece? Os 2 fica relacionando uma última coisa, então eles têm um momento bom e todos os outros são ruim, por exemplo, porque eles vai relacionar crise, coisas que veio da sua criancice. Vamos falar nesse contexto por parte, ok? Todos os corpos que esteja se preparando para um relacionamento, ele tem 2 sentimentos, um sentimento paternos, e que explica a forma em que ela foi educada, e outro sentimento sobre uma amizade de uma consciência do corpo interior e que podemos chamar amigo, aonde os 2 corpos se permite em um espaço para que as vossos desejos seja um só no corpo. Existe quando eu falei 2 sentimentos, eu falei de uma coisa boa e uma coisa ruim. O sentimento paterno são aquilo que vamos supor que os pais eles não ele relacionou uma crise aos seus filhos, não uma religião, né, uma necessidade de quando eles se passaram, ele fica relacionando isso frequentemente, né. E a coisa boa é que os 2 estão, né, de uma certa forma relacionando os seus corpos interior, né, deixando essas coisas artificial, digamos assim, essas estrutura grandiosa, imensa, e está deixando tudo e está relacionando interiormente, deixando de uma certa forma, movendo isso, fazendo um equilíbrio. Quando você está habitado, por exemplo, num corpo, numa consciência no corpo interior, ela fica muito boa para você relacionar, porque você relaciona pouca coisa ao seu relacionado, pouca coisa. O que que quer dizer pouca coisa? Eu vou seguindo o passo de alguém, por exemplo, uma pessoa que eu queira o bem dela. Então, quando ela dá uma palavra, eu entendo o que é bom, o que é ruim. Se foi ruim, eu me resguardo de uma certa forma, para que essa coisa ruim que ela está produzindo não venha afetar o corpo dela diretamente. Então eu transformo essa ideia em espiritual, então deixo passar. Aí o que acontece? Eu relaciono no meu corpo interior, ela relaciona o corpo interior, eu vou trabalhando isso dentro da sociedade, naturalmente, olha só, tranquilo, ó, evoluindo, suave. Vai caindo tudo na cumplicidade, tudo dentro do Cristo, já evoluindo. Daqui a pouco vocês têm, né, uma grana para vocês comprar uma casa, relacionando isso, sem crise, sem nada, tudo lá fora. Aí os seus corpos interior vai estar conectado, bonito. Essa é a coisa boa. Mas quando ela vem de um conflito paternal, então ela vai relacionar a necessidade que ela sentiu da sua criancice ao seu marido. O seu marido não teve
um bom pai, uma marido, então ele vai relacionar essa necessidade à sua esposa, né. Aí o esposo foi entendeu, você entendeu a minha postura, por exemplo, eu vou ter que começar de novo, então ele flexiona aqui o seu espírito, tempo de guerra fria, flexiona o seu espírito aqui e relaciona ela, com a consciência do corpo dela, da emoção dela, certo? Existe essas 2 formas de você relacionar o bem, da sua consciência interior e existe essa forma em que você se posicionar em guerra fria. Deixar o seu espírito flexionado para você relacionar somente as emoções da sua esposa. Se relacionando somente às emoções da sua esposa, você vai viver pela emoção dela. Então você não vai gerar contradição com ela, porque se ela está triste, ela está triste. Se ela está triste, você está triste. Se ela está feliz, você está feliz. Acabou. Então vai ter confusão? Marido posicionou direitinho, tranquilo, entende? Então, entenda essa tem essas formas, tem essas 2 formas de relacionar, né, os 2 se permitindo com seus corpos interior, aí o marido ele se posiciona, na Guerra Fria ele posiciona, ou até mesmo, né, em todos os sentidos, nem precisa ser Guerra Fria, porque quando o relacionamento social, ele vai ganhar essa estrutura de estar desabitado da sua consciência, mesmo no Cristo, ele vai ganhar essa consciência, é uma consciência que está nascendo, é um filho de Deus que está nascendo para Cristo, dentro do Cristo, para que esse corpo seja consciente interiormente e consciente exteriormente, para que todos fiquem gloriados de uma certa forma. Entendendo que isso é que vai humanizar todos os corpos, é essa nova consciência que está nascendo dentro do Cristo, que Deus está trabalhando de uma certa forma, de dentro para fora, certo? De dentro para fora, de uma certa forma. Existe várias ideologias, vocês compreendem elas, são muito ideologia para que vocês possam relacionar de todas as formas. E de forma que o vosso relacionamento e que seja da esposa para o marido e do marido para a esposa, vai ser de acordo com esta formação, e que fora relacionado em sua criancice, né. Se é conflito, se não é conflito, é a consciência de um corpo interior, 2 consciências de um corpo interior, os 2 está se permitindo, né, para um, para o outro, entende? Vai ter harmonia, uma hora o marido vai se posicionar no lugar dele, porque o marido tem sua postura dentro da família, de qualquer forma ele vai ter que ter sua postura para fora, né. Esse título da Amor Incondicional de Deus, Cumplicidade do Marido, fala tudo aí para cima, tudo que foi dito para trás, considere tudo, tá, que o marido ele tem que ter uma postura de seu relacionamento social da sua esposa e de seu relacionamento social dos seus filhos. E esta formação pode ser uma necessidade paternais, de quando os 2 ainda eram criança, né, pode ser um conflito ou não. Aonde o marido e a esposa busca se completar com esse tipo. Você entende que o que que vai gerar o conflito? São as necessidades que ambos sentiu. Eles vão estar relacionando os sentimentos paternais que foram gerados lá na sua criancice. Se vocês quiserem entender isso, faz uma terapia, deixa o seu corpo vazio, nem é nada atrás, nem nada na frente. Você vai entender que o que vale é esses momentos que vocês estão na frente do seu amigo, que estão na frente da sua mãe, do seu pai, na frente da sua esposa, dos seus filhos. Relaciona somente isso, na presença das pessoas. Aí então as coisas ficam muito simples para você. "Ai, ontem eu caí e machuquei o dedo, mas hoje já sarou. Tá curado, limpa lá". Parece até, né, parece até que quando a gente machuca, assim, eu fico pensando, a gente machuca, vai lá e cura, né. Parece aqueles pessoas que têm, né, como é que eles falam? Tem poder, né, sobrenatural que faz desenho, né, no X-Men as pessoas têm aquele poder, vai lá e cura rapidinho, eu esqueci meta-humano que eles falam, né. Parece até isso, né, mas é tudo mas é interessante, você machuca e coloca numa filmadora, você vai filmar, você vai ver que vai curar, você fala assim: "Ah, o meta-humano". Mas você entende como é que é as coisas, capacidade, volta à mesma forma, volta ao que era antes, não é interessante? Aí o que que eu quero dizer com isso? A ferida, espiritual, você tem que deixar ela curar, vai leve, tranquilo. "Ah, o cara te pisou no pé foi ontem, como é que você está hoje? Está bem? Ô irmão, você pisou no meu pé ontem, tudo bem, tá tranquilo, vai tranquilo, tá bom? Ah, eu quero pisar de novo?
irmão, então fica longe de mim, tá? Eu não quero que gerar essa complexidade. Entende como é que você tem que trabalhar? Você não precisa elevar o ressentimento, você não precisa gerar o medo de gerar com mais complexidade sobre aquela ideia que eles estão te apresentando. Foge disso de uma certa forma. Quando a pessoa é mal relacionada, tem um comportamento mal, você conhece. Se você entendeu que ele tem um comportamento mau, tem maus influências, você já, ó, com já chega, cumprimenta, né, tal, já se retira da mesma forma que você entrou, você se retira de uma certa forma, porque você sabe que a pessoa não tem educação, não tem respeito, não tem consideração com nada, então você não sustenta, coisa, porque se você mentir e dizer dentro desse relacionamento ele vai te usar, se você permitir mentir para ele, então ele vai te usar. O que que eu falo? É você equilibrar, não precisa fazer mal com a pessoa, não tratar a pessoa mal, é só entender que você chegou num ambiente e você já está saindo de volta, certo? Já tô atrasado, vou ter que resolver umas coisas ali e tal, entende? Aí deixa ele se curar, mas o que é importante que eu quero que vocês entendam é que você ande curado para todo lado, fica presente em todo lugar que você vai, você fica presente, sem ferida, sem mágoa espiritual, sem conflito espiritual, nada que possa te afetar na sua consciência do seu corpo interior e nem da sua consciência do relacionamento social, nada. As pessoas não podem te afetar o seu interior e nem permitir que de uma certa forma, entende? Não permita que o relacionamento social te afeta o seu interior, nada, por nada você faz isso. E nem você, o seu corpo interior, relacionar mal o relacionamento social. Existe sempre essa ideia que vai e que volta. Tem uma complexidade para falar sobre ela e vocês entendam de todas as formas. E de forma que se o marido estiver uma postura dentro do relacionamento, ele pode suprir esta necessidade de acordo com o desejo de sua esposa e que se permite para o seu marido. Quando a esposa permite para o seu marido, é bom, fica flexionado. Então o marido ele fica aquela mais liberdade, aquela mais alegria, ele sente completo. Mesmo isso quando a esposa se permite para o marido é muito bom. É como se o marido tivesse em paz 24 horas e ele querendo agradar ela de uma certa forma, trazer aquela alegria para ela de uma certa forma, para que ela sinta essa boa coisa que ela tá transmitindo para ele, ele vai querer retribuir para ela de uma certa forma. Agora quando a esposa está brava, estressada por tudo, brigando por tudo, aí existe aquela cumplicidade, o marido vai ter que trabalhar isso mais legal. Mas quando ela se permite, fica melhor, é isso que eu quero que vocês entendam, ok? E se o marido for vítima deste sentimento, ele vai negar o sentimento de sua esposa e cair como vítima no lugar de sua esposa, perdendo a sua postura familiar. Vou fazer a outra parte, a 36ª parte, vocês acompanhem tudo que está sendo dito, que é muito, muito importante. Tudo que foi dito nesse blog diário, em todos que foi dito, acompanhem tudo. Se vocês não viram o que foi dito antes, vejam. Isso vai ficar muito bem para a sua consciência, vocês vai conseguir relacionar isso muito bem, ok? Peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinalize esse vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.